Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Infelizmente, né, gente, diante dessa pandemia do coronavírus que está assolando o mundo, está assolando o país, nós vamos ser obrigados, né, nessa semana e na próxima semana, a gente não sabe, talvez isso pode até se estender, né, a ter esses nossos encontros online. Eu sei, gente, que não é a melhor opção. Eu sei que muitos de vocês prefeririam estar tendo esses encontros presencialmente. Eu também, né? Mas essa foi a saída que nós encontramos para que o semestre continuasse correndo. Eu acredito que vocês que estão no nono período tenham certeza de que essa é a melhor opção, né? E visando que ninguém saia prejudicado, que a gente continue com o nosso conteúdo da melhor forma, tá? Eu vou tentar passar para vocês, através dessas videoaulas, o que nós faríamos em sala de aula, o que nós faríamos presencialmente. Especificamente, gente, na aula de hoje, que substituiria, né, a nossa aula de amanhã, de quinta-feira, nós vamos conversar sobre a peça de consignação em pagamento. Eu já coloquei para vocês lá no link do SGA, nós temos uma pastinha chamada material remoto, tá? Já coloquei esse slide que vocês vão me acompanhar durante essa aula e coloquei também a peça de consignação em pagamento a ser feita, que deve ser entregue via SGA, tá? Na aula de sexta-feira, gente, já está no SGA também para vocês 4 questões, tá? São 4 questões discursivas que vocês deverão fazer e também colocar no SGA. Essas questões discursivas têm que ser feitas de forma individual e podem ser respondidas digitado ou manuscrito, fica a critério de vocês, da vontade de vocês. As nossas 2 aulas da semana que vem, tá? Serão 2 aulas de teoria geral dos recursos. Antes da gente entrar especificamente, né, no embargo de declaração, no recurso ordinário, no recurso de revista, eu acho interessante que a gente tenha uma aula de revisão, lembrando a teoria geral dos recursos, ok? Lembrando a vocês, gente, que essa aula está disponível aqui no Canvas. Todos os materiais que estão lá no SGA também estão disponíveis aqui no Canvas, tá? E no Canvas vocês têm um fórum de dúvidas de conteúdo. Então, qualquer dúvida de conteúdo que vocês tiverem, postem lá nesse fórum que eu vou responder vocês assim que possível, tá? Também, gente, só uma atençãozinha aqui para vocês não confundirem. Embora os materiais, né, estejam disponíveis tanto no Canvas quanto no SGA, as videoaulas vão ficar disponíveis apenas no Canvas. E, gente, os trabalhos avaliativos, ou seja, as peças, essas questões discursivas que eu colocar para vocês, deverão ser enviadas apenas via SGA. Tá? Vocês entram lá no link da matéria, entram naquela parte que fala trabalhos postados, é alguma coisa assim, quer ver? Uma aluna me mandou aqui, ó, o nome aqui, ó, entrega de trabalhos, eu não sei se vocês conseguem ver, tá? E aí no entrega de trabalhos vai ter o link para vocês anexarem o trabalho, beleza? Então, sem mais delongas, eu espero que vocês tenham entendido como que vai seguir nossa vida a partir daqui, tá? Que vocês estejam em casa, que vocês estejam se cuidando. Vamos falar, então, sobre a nossa primeira peça, que é a consignação em pagamento. Gente, dá uma olhadinha aí, ó, no slide comigo, tá? O nosso primeiro slide, ele me fala das hipóteses de cabimento da consignação em pagamento. Antes da gente entrar especificamente nessas hipóteses de cabimento, eu acho interessante relembrar a vocês o seguinte: a ação de consignação em pagamento, antes de mais nada, ela é uma peça inicial, tá? Então, ela é uma reclamação trabalhista, mas uma reclamação trabalhista que tem um objetivo apenas. Qual que é o objetivo desta consignação em pagamento, desta peça inicial de consignação em pagamento? É o depósito da coisa ou quantia devida. E esse depósito da coisa ou quantia devida vai ser feita em juízo, tá? Com o propósito de extinguir a obrigação. Gente, por que há essa necessidade, né, de depositar uma quantia devida ou de depositar um objeto
judicialmente, através de uma ação de consignação em pagamento, ao invés de fazer isso de forma direta ao empregado, né? Por que o empregador não pode simplesmente pagar essas verbas rescisórias de forma direta ao empregado? Por que ele não pode simplesmente devolver esse objeto de forma direta ao empregado? Por que a consignação em pagamento se faz necessária? Gente, isso acontece em algumas hipóteses específicas. E no âmbito trabalhista, as hipóteses mais comuns de consignação em pagamento se dão, primeiro, quando eu tenho uma recusa, né, do empregado em receber as verbas rescisórias. Então, ele se recusa a assinar lá, né, o termo de rescisão do contrato de trabalho, TRCT, se recusa a assinar o recibo de recebimento dessas verbas rescisórias, seja porque ele entende que as verbas estão equivocadas, porque o pagamento seja menor, enfim. Essa é uma das primeiras razões e uma das razões mais comuns, tá? Para o ajuizamento da consignação em pagamento por parte do devedor, que geralmente aqui no processo do trabalho será o empregador, tá? Ou seja, a recusa por parte do empregado em receber as verbas rescisórias. Nós também temos outras opções que são comuns, tá? A segunda, gente, opção que é muito comum, eu até coloquei no slide de vocês, é a recusa por parte do empregado em receber outras verbas trabalhistas que não sejam, né, as verbas rescisórias, seja comissões, seja percentagens, né, ajuda de custo, ou seja, algo que o empregador entende que deva pagar ao empregado e que ele se recusa a receber por alguma razão. Outras duas hipóteses que nós temos também que são comuns é no caso da morte do empregado. Nós sabemos que quando o empregado falece, algumas verbas rescisórias devem ser direcionadas aos seus herdeiros. Quando o empregador ele tem dúvida, né, sobre quem tem direito a receber essas verbas, ele não sabe quem são os herdeiros, ele então consigna em pagamento essas verbas, tá? E por último, a outra hipótese que é mais comum é quando eu tenho uma recusa por parte do empregado em receber qualquer tipo de objeto que ele deixou ali no local de trabalho. Geralmente, objetos mais comuns que são esquecidos, né, são ferramentas de trabalho. Ele pode ter esquecido naquele local e se recusar a ir buscar, né? Ou então a empresa está desativada, realmente não tem como ele buscar esses materiais, você não sabe o endereço desse empregado, então você acaba consignando em pagamento esses materiais de trabalho. Então, lembrem-se, gente, a ação de consignação em pagamento, ela é proposta pelo devedor, que geralmente, né, é o empregador, e o objetivo dela é depositar coisa ou quantia devida em juízo com o propósito de ver extinta essa obrigação. Gente, nós não temos, tá, um regramento legal da consignação em pagamento na CLT, por isso que vocês vão perceber ao longo dessa nossa aula de hoje que nós vamos utilizar mais o Código Civil e mais o CPC, tá? Então, não se utiliza a CLT muito aqui, mas sim o Código Civil e o CPC. Gente, nesse próximo slide, eu comento com vocês sobre a competência para a propositura da ação em consignação em pagamento. Como se trata, gente, de uma ação inicial, não é isso? A competência da consignação em pagamento, ela é fixada ali à luz do artigo 651 da CLT. Ou seja, o juízo que vai ser competente para o processamento e julgamento da ação, em regra, vai ser o do último local da prestação de serviços, tá? Quanto à legitimidade, nós já vimos que deve figurar no polo passivo, não é isso? Então, gente, quando nós falamos agora da legitimidade da consignação em pagamento, deve figurar no polo ativo, como eu comentei com vocês, né? O devedor, que geralmente é o empregador. Já no polo passivo, deve configurar o credor ou potenciais credores. Eu coloquei aí para vocês uma atenção do artigo 75, inciso 7 do CPC,
que fala que o espólio é representado pelo inventariante. Então, se for no caso de morte de empregado, vocês vão utilizar o artigo 75, inciso 7, tá? Gente, continuando aí, tá? O slide, a gente passa para o próximo slide, que fala dos pedidos. O autor, gente, o consignante, né, na petição inicial, ele deverá formular os seguintes pedidos. Primeiro, o deferimento do depósito da quantia ou coisa devida no prazo de 5 dias. Está lá no 542.1 do CPC. A citação do réu para comparecer em audiência e levantar o depósito com efeito de quitação ou oferecer resposta, 542, inciso 2 do CPC. Deverá requerer também que se declare extinta a obrigação e a condenação do consignatário, né, aqui do réu, nas custas e honorários advocatícios. Gente, se vocês perceberem, tá, da leitura do 542 do CPC, é como se o 542 aqui fosse um roteirinho que você deve seguir. Então, nem tem que decorar quais são os pedidos na consignação e pagamento. Você se direciona ao 542 do CPC e ele traz uma espécie de roteirinho ali para você, tá? O valor da causa é o valor daquilo a ser consignado, tá? Então, se for verbas rescisórias, ou seja, se for algo relacionado com dinheiro, é a soma daquilo tudo que está sendo consignado, e se for um objeto, o valor mais ou menos de mercado daquele objeto, tá? O próprio CPC, gente, o Código de Processo Civil, ele traz para mim qual que é o procedimento judicial de uma consignação em pagamento. Eu acredito que vocês já aprenderam isso em processo civil, tá? Mas depois vocês dão uma lidinha lá no CPC. Funciona mais ou menos da seguinte forma. A partir do momento que é ajuizada essa consignação em pagamento, o juiz, antes de intimar a parte contrária, antes de citar a parte contrária, ele vai decidir se ele defere o depósito ou não. A partir do momento que ele defere o depósito, é designada uma audiência. E aí sim, o consignatário vai ser notificado para levantar o valor ou objeto consignado ou então oferecer a defesa. Caso ele concorde, gente, com o valor depositado, o valor vai ser liberado a seu favor e vai ser considerado extinta a obrigação do consignante, tá? Na contestação dele, se ele optar por apresentar defesa, ele pode alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida. Por que é interessante ele apresentar essa defesa nesse caso específico aí da letra A? Porque aí ele pode ser isento do pagamento de custas e honorários advocatícios. A mesma coisa na hipótese B, que foi justa a recusa. Então, por mais que ele concorde com o valor, com o objeto, é interessante apresentar defesa nesses momentos para não se pagar as custas e honorários advocatícios. A linha C me fala, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. E também pode alegar na contestação que o depósito não foi integral. E aí, nesse caso, ele deve apresentar qual é o valor que ele entende que é devido nos modos do 544 do CPC. E aí, abre-se a possibilidade para o consignante complementar esse valor no prazo de 10 dias. Gente, a ação de consignação em pagamento, ela tem o que nós chamamos de caráter dúplice, tá? O que é isso? Se o réu ele alegar que o depósito foi realizado a menor, que é a hipótese ali da linha D, ele pode levantar a quantia, né, que foi depositada, e então é dada uma quitação parcial. Ou seja, o consignante, o devedor, ele é liberado parcialmente dessa obrigação e o processo ele vai continuar contra a parte controvertida, tá? Isso significa, então, que na hipótese de um valor controverso, o autor da ação de consignação pode ser condenado a pagar as diferenças, independentemente de nova ação, tá? Caso o réu não conteste, gente,
ele vai ser considerado revel. Então, o juiz vai declarar extinta a obrigação, vai liberar o devedor e vai condenar, né, o consignatário, o credor, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Isso está lá no 546. Eu trouxe aqui para você, gente, a estrutura de uma consignação em pagamento. Como eu já disse para vocês, trata-se de uma peça inicial, então uma peça que você ainda não tem o número de processo, que você não tem a vara a ser distribuída. Quanto à qualificação das partes, nós vamos observar os mesmos requisitos de uma reclamação trabalhista. Olhem aqui comigo no slide. Quando eu for fazer o endereçamento, eu vou colocar lá, ao douto juízo da XX, vara do trabalho de... Aí eu vou ver se o enunciado me dá, né, essa competência territorial nos moldes do 651, tá? Da CLT. Quanto à qualificação das partes, consignante e consignatário agora, tá? Não vamos mais usar a nomenclatura de reclamante e reclamado, e aí, do mesmo jeito que nós fizemos na nossa peça de reclamação trabalhista, na nossa peça de defesa trabalhista, você pode optar entre colocar qualificação e endereços completos, ou então em colocar toda aquela qualificação entre parênteses, não é isso? Eu, como sempre, sugiro a vocês a usar os dados trazidos pelo enunciado e complementar com a qualificação em endereços completos. Então, o consignante, qualificação em endereços completos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro aonde, gente? Lembra que eu comentei com vocês que a consignação em pagamento, ela não está na CLT. Então, o procedimento judicial está lá no CPC. Nós vamos pegar emprestado do processo civil. Então, com base no 539 a 549 do CPC, propor ação de consignação em pagamento em face de quem? Do consignatário, qualificação e endereços completos, pelas razões de fato e direito a seguir expostas, tá? A peça de consignação em pagamento, gente, ela também vai observar o silogismo fato, fundamento e pedido. Mas aqui eu provavelmente só tenho uma coisa, não é isso? Eu só vou requerer a consignação, seja de um valor específico ou seja de um objeto. Mesmo se for ambos, gente, eu sugiro que você abra um tópico para as verbas, para o valor em dinheiro, e depois abra um tópico para a consignação do objeto. Em ambos, você vai utilizar o fato e o fundamento e o pedido. Nos fatos, o advogado ele tem que expor a razão que levou a essa consignação em pagamento. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é até o exemplo da peça que vocês vão ter que realizar. Olha aqui. A consignatária foi contratada por Zenga Modas, em 12 de nove de 2008, para exercer a função de costureira na unidade de Maceió, Alagoas, sendo dispensada sem justa causa em 11 de outubro de 2012, mediante aviso prévio indenizado. Em seu armário foi encontrado um telefone celular de sua propriedade. Joana foi cientificada de que no dia 15 de outubro de 2012, às 10 horas, deveria comparecer na empresa para receber suas verbas rescisórias. Contudo, na data e hora consignadas, a empregada não compareceu. A empresa tem o intuito de pagar as verbas devidas à consignatária, razão pela qual propôs a presente medida processual. Então, nos fatos, gente, é apenas relatar o ocorrido que levou à necessidade dessa consignação em pagamento. Quando eu chego nos fundamentos, você, né, o consignante, você que está elaborando essa peça de consignação em pagamento, deve afirmar qual é a obrigação e qual o valor que você pretende depositar com efeito de quitação e ainda por cima especificar de forma líquida e certa cada parcela a ser consignada. Deem uma olhadinha aqui no exemplo de vocês, que eu trouxe aqui para vocês no slide. Em razão da extinção do contrato de trabalho sem justa causa, são devido à consignatária as seguintes verbas, no importe de tanto, as quais a consignante pretende depositar com o objetivo que seja declarada extinta a obrigação.
Então, o enunciado, ele comentou ali com você, vocês viram nos fatos, que tratou-se de uma demissão sem justa causa e te deu datas. Então, você tem que colocar quais são as verbas devidas numa demissão sem justa causa. Então, salários, aviso prévio, 13º, férias, tá? E aqui ainda por cima, você deveria requerer a consignação do objeto, que é o celular, tá? Vocês não precisam trazer o valor, mas para liquidar, vocês têm que trazer esse símbolo aqui, né, de dinheiro que eu estou mostrando para vocês, tá? Quanto aos requerimentos finais, vocês vão abrir um tópico lá, né, dos requerimentos finais, vocês vão seguir o 542. Lembra que eu comentei com vocês? Então, além de seguir o 542, colocar em ordem cronológica. Então, primeiro eu vou pedir o deferimento do depósito da quantia devida no prazo de 5 dias. E se também tiver o depósito de uma coisa, também vou pedir o deferimento do depósito dessa coisa devida. Logo em seguida, eu vou requerer a notificação do consignatário para ele comparecer em audiência, levantar o depósito, né, com efeito de quitação, extinguindo sua obrigação, ou oferecer a resposta, sob pena de revelia, não é isso? E declaração da extinção da obrigação. Isso é seguindo o 542, está lá no inciso 2. E, como eu sempre peço em todas as minhas peças, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Aqui vocês podem especificar a prova documental, se for o caso. E, por fim, né, requerer a procedência do pedido com a declaração da extinção da obrigação e a condenação do consignatário em custas e honorários advocatícios. Coloquei aqui para vocês um exemplo de como esses requerimentos finais devem ser feitos. Gente, então, ao finalizar a peça, só não esqueçam de atribuir um valor à causa, porque é uma peça inicial. Esse valor da causa, como nós vimos, é a soma, né, de todas aquelas verbas a serem pagas, ou então uma estimativa do valor do objeto a ser consignado. E não esqueça, né, de dar tchau, como eu sempre falo para vocês em sala de aula. Colocar lá, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Gente, a peça de consignação e pagamento é uma das peças mais fáceis que vocês vão fazer. Ela geralmente não cai em OAB, cai uma vez só, tá? Mas ela é uma peça muito tranquila, tá bom? Façam essa peça em casa, tentem fazer a peça sem procurar a peça na internet. Eu tenho percebido isso, tá, gente, da correção da peça de vocês. Eu tenho tido algumas cópias, tá, de espelhos que estão disponibilizados na internet. Mas, gente, eu acho que é o seguinte, esse é o momento que vocês têm para estudar sem pagar um cursinho, né? É o momento que vocês têm para aprender. Se vocês copiam de algum lugar, esse momento de aprendizado ele acaba se perdendo, tá? Mas coloquem lá um tempo, cronometrem o tempo de vocês, façam a peça sem nenhum auxílio do computador, tá? Só com a lei seca, para que vocês consigam ali pensar em quanto tempo, né, que vocês estão gastando para a elaboração dessa peça, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês. Vou colocar no SGA a atividade que vai substituir a nossa aula de sexta-feira. E semana que vem já vai estar aqui no Canvas, no ar, para vocês, as nossas videoaulas de quinta e sexta, tá? Qualquer coisa eu estou disponível lá no fórum de dúvida de conteúdo, ou então naquela caixinha de mensagens do SGA, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Se cuidem, lavem bem as mãos, passem álcool em gel o tempo todo, tá? Evitem sair de casa, a não ser por necessidade. Estudem bastante, zerem as séries aí do Netflix, leiam bastante, foquem na monografia, tá? E o que vocês precisarem, mais uma vez, eu repito, eu tô aqui à disposição, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.